Olá, meus irmãos, graça e paz. Como é bom poder mais uma vez estar compartilhando a palavra de Deus. Hoje nós vamos, na nossa reflexão, falar um pouco a respeito das características que diferenciam um cristão verdadeiro de um não cristão. E o nosso tema base é esse. E o nosso texto, a ser lido, está lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, que diz: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, um texto muito forte, um texto muito pertinente e que nos ensina bastante. Então, no nosso momento inicial, vamos falar um pouco a respeito de o que é ser cristão. Então, ser cristão é muito além do que ter uma cartilha, seguir ordens, seguir mandamentos feitos por homens, adotar regras impostas por alguém, É mais do que aceitar o que é certo, o que é errado, por alguém que queira dizer assim. Ser cristão vai muito além disso, Então, e de fato, o que é ser cristão? A palavra cristão, na sua origem da própria palavra, a sua origem inicial, significa pequenos cristos, Somos modelos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, trata-se de ser um discípulo, ou seja, um seguidor do Mestre. Somos verdadeiros cristãos, quando nos comportamos como verdadeiros discípulos. Uma das últimas instruções que Jesus passava aos seus discípulos antes do momento da sua crucificação, junto ali aos seus apóstolos, era que eles fossem aos lugares e fizessem discípulos. A ordem de Jesus era essa, vá por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura e façam discípulos meus. Então, fazer discípulo é um mandamento, é uma ordem imposta pelo próprio Senhor, para que assim possamos cumprir a grande vocação a qual fomos chamados, não é isso? Mas o que seria então um cristão? O que seria então esse cristão? Então, nós vamos ver agora algumas características de não cristãos, mas que a gente muitas vezes pode se confundir e achar que é característica de um cristão. Será que fazer parte de uma denominação religiosa torna uma pessoa cristã? Será que podemos dizer que ser discípulo de Jesus é começar a ouvir músicas gospel? Podemos dizer que simplesmente ser batizado em uma igreja torna uma pessoa um discípulo, um cristão verdadeiro de Jesus Cristo? Será que ser cristão é frequentar cultos, reuniões de oração, momentos religiosos na sua cidade, onde quer que seja, ter uma carteirinha de membro, dizer que você participa da igreja tal, da igreja X, participar do grupo de música, do grupo de louvor da igreja, de um coral? Isso torna uma pessoa cristã? Isso deixa a pessoa salva, torna aquela pessoa salva? Ou podemos chamar cristãos aquelas pessoas que não possuem nenhum vício, não fumam, não bebem, não usam drogas? Isso determina que uma pessoa é cristã? Isso é uma característica de um verdadeiro cristão? Aquela pessoa que tem hábitos saudáveis de vida, opta por comer bem, opta por viver uma vida saudável com relação aos exercícios físicos, à sua alimentação, isso torna uma pessoa cristã? Sabemos que tudo isso tem seu grau de importância. Tudo que foi falado até aqui é importante. Deve fazer parte da conduta de um ser humano e tem o seu grau de importância, claro, um mais do que os outros. Porém, um verdadeiro cristão, ele tem características diferentes, características próprias de um verdadeiro discípulo, de uma pessoa que serve a Deus, que vive de acordo com a vontade de Deus e que tem um propósito na sua vida. As reais evidências que demonstram que uma pessoa é um verdadeiro discípulo. Quais são, na verdade, essas evidências? Então, a verdade é que ser cristão, de verdade, é ser uma pessoa transformada. É muito além de seguir um ritual, de seguir um momento ou uma vida religiosa. Vai muito além disso. Ser discípulo de Jesus, isso de fato é o que faz a diferença. É seguir os passos dele, é viver
de acordo com a vontade dele, com o Espírito Santo de Deus em nós. Para que ele entre nas nossas vidas, transforme o nosso caráter e nos torne semelhante a Jesus. É preciso que haja essa transformação que só ele pode fazer, para que de fato nós possamos ser considerados verdadeiros cristãos, discípulos de Cristo. Uma coisa muito importante que diferencia um cristão de um não cristão é o novo nascimento. Aquele cristão verdadeiro, ele passou por uma transformação de vida, onde teve a sua vida transformada por Jesus Cristo, quando passou pelo novo nascimento. Entendeu o chamado de Deus e foi transformado pela ação salvadora de Cristo Jesus, confessando os seus pecados, se arrependendo e crendo em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. A mudança que só o Espírito Santo pode fazer em nós só vem através de um novo nascimento, de uma nova vida. Continuamos com a nossa velha natureza, que está entre nós e que nos faz entender e que nos faz muitas vezes achar que o pecado pode satisfazer a alma humana e pode deixá-la em paz, mas que na verdade isso não acontece. Existe de fato uma batalha, uma briga constante entre nós, no nosso interior, entre a nossa vida espiritual e a nossa vida carnal, que é a luta constante entre carne e espírito. E a partir do momento que Cristo passa a habitar em nós como suficiente Salvador, ele passa a dominar a nossa vida e nós não somos mais escravos do pecado, mas passamos a ser participantes da gloriosa bênção que é ser chamado Filho de Deus. Apesar da natureza carnal estar tendenciosa ao pecado, Cristo agora é quem prevalece em nossas ações. Ele é quem comanda a nossa vida e os nossos pensamentos. Aquele que é nascido de Deus, ele não vive mais na prática ou não vive mais abraçado ao pecado. Apesar de ainda existir pecado, mas o que domina o servo de Deus, o cristão verdadeiro, autêntico e genuíno, é a palavra de Deus, é a sua vontade sobre nós. Embora o velho homem ainda tenha essa vontade de prevalecer, mas o pecado passa a ser um acidente na vida do cristão e não mais uma prática constante. Não podemos levar uma vida de qualquer jeito, usando o pecado como licença para fazer coisas que não agradam a Deus. Mas nós agora temos uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus, que vencemos o pecado através de Jesus Cristo. Fomos justificados por Ele. E outra evidência muito importante também diz respeito ao amor. Quem ama verdadeiramente conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem não ama o seu irmão que está vendo, não pode dizer que ama a Deus ao qual não está vendo. O amor, ele é provocado por meio de atitudes, ele é provado entre as pessoas. O amor verdadeiro, quando temos a capacidade de negar nós mesmos e de viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, demonstramos que amamos verdadeiramente ao Senhor. Que Deus te abençoe, que cristão verdadeiro possa ser a cada dia o nosso desejo. Que Cristo reine em nós. Deus te abençoe.